pessoas estejam atentas à tua voz e ao teu chamado, Pai. Em nome de Jesus. Vocês podem aplaudir o Senhor por aqui. Quantos estão alegres, apesar de estarem tristes? Eu creio que desde ontem o Senhor já está falando bastante conosco sobre transicionar nossa fé da alma para o Espírito. Que existe uma construção feita, pronta, que já é uma realidade. Nós já temos falado sobre isso aqui desde ontem. Um movimento que o Senhor mesmo promove através do seu Espírito, na sua igreja, no seu corpo. E a gente precisa acessar esse lugar. E bem falar com o apóstolo aqui sobre nós servirmos ao Senhor do jeito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que a gente vai se cansar menos, irmãos. Nós falamos aqui de alguns projetos que a gente estava fazendo, e o Senhor me lembrou uma situação que nós vivemos lá na casa de recuperação, onde me fez compreender bem como discernir, como trabalhar, como me doar ao trabalho, sem perder a medida, sem desalinhar com o Senhor. Porque esses são dias sim que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, amém? Nós não vamos ficar parados, mas nós precisamos ser precisos, saber o que vamos fazer. E lá na Caixa de Recuperação começou a acontecer que a gente começou a investir em tanta gente, irmão, que não estava disposta a investir à medida que a gente estava falando, que o Senhor mesmo queria investir. E a gente começou a perceber que a nossa casa estava sendo afetada por isso. E o Senhor me deu um texto, irmãos. Aliás, muitos textos Ele me deu. Eu quero começar falando sobre um deles aqui, antes de entrar de fato no texto que nós vamos entrar. Você já percebeu que nós já estamos igual uma tarde em Minas, né? Toma café da manhã, não sai da mesa, só troca o alimento. O café, depois o almoço, depois o café da tarde. Então dentro disso o Senhor falou comigo, quando Jesus chega no Getsemane e os seus discípulos estão com Ele, Ele chama 3, e os outros 9 Ele diz assim: ficai aqui. Ele não manda embora. Fala pro seu irmão, não manda ninguém embora, não. Não manda ninguém embora, não. Ele disse assim: ficai aqui. E os outros 3, Ele começou a comunicar os seus sentimentos. Quando nós falávamos aqui sobre a coletividade do corpo, e sobre uns fazerem e outros não fazerem, nós precisamos entender que o que faz a diferença não é quem faz ou deixa de fazer, é quem faz o que Deus manda fazer, e quem não faz o que Deus mandou fazer. Não entende? Porque nem todo movimento que se faz foi Deus que mandou. Nós já falamos sobre isso. Quando Ezequiel se movimenta para o Senhor, o movimento dele é ficar deitado. O Senhor fala para ele: fica deitado aí, porque eu quero comunicar uma mensagem. Quantos estão entendendo? E Deus fala para ele: Ezequiel, fica deitadinho aí, 390 dias. Imagina Deus te chama para o ministério. Eba, coisa boa, Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor. O que eu vou fazer, Senhor? Já prepara o passaporte, a mala, o chapéu, né, pastor? O Senhor fala assim: você vai ficar deitado 390 dias. Imagina todo mundo fazendo, e um homem deitado ali. Porque não importa o que eu faço, importa se o que eu estou fazendo comunica o que o Senhor quer comunicar. Amém? Amém. E aí esse ambiente de comparação vai acabar. Porque nós começamos a trabalhar na casa de recuperação, porque não temos que fazer alguma coisa. E a gente começou a ferir alguns princípios de gente em favor de pessoas que não eram devido tempo, entende? Pessoas que não correspondiam. E a gente começou a entrar num lugar de comparação, de não, cara, eu vou todo dia, o outro não vai, eu vou, o outro não vai. E aí começam as competições que vai nos distraindo do propósito, vai nos embriagando, e a gente vai perdendo o que de fato Deus quer de vista. Amém?
Então esse texto fala muito comigo. Para 3 ele comunica os seus sentimentos, não é todos. Agora não sou eu que mando embora, não sou eu que escolho. Amém? Nós estamos entendendo. É o Senhor. O Senhor conhece os que são os seus. Amém? O fundamento permanece firme, porque o Senhor conhece os que são seus. Amém? Glória a Deus. E um outro texto que fala muito comigo, quando Maria Madalena, ela chega no sepulcro, então ela vê que a profecia se cumpre. Ela vai comunicar a Pedro e João, e Pedro e João, eles saem interessados a ver que a profecia se cumpriu, a perseguir o que estava escrito, o que foi falado pelo Senhor. A Bíblia diz que João estava correndo junto com Pedro, porém ele começou a correr mais apressadamente. Então ele chega primeiro nesse ambiente, Cristo. Só que ele não entra no ambiente. Pedro é aquele que chega depois. Exemplo. O Senhor não quer que você conheça essa realidade que você está ouvindo aqui, somente aqui no intelecto. Ele quer que você entre nessa realidade de fato no Espírito. Amém? Não é só um movimento que a gente vai fazer aqui no fim de semana e chega segunda-feira a gente vai viver como se nada tivesse acontecido. Não. Deixa o Espírito falar o teu Espírito e te impulsionar a entrar nesse ambiente. O que me assusta muito esses dias é a mensagem do reino. Há muitos de nós falando sobre o reino, mas o que mais nós temos visto são pessoas levantando argumentos, apontando o que está errado, isso não é do reino. Tá, mas o que é o reino? Amém? E bem falar também, eu posso aqui dizer de novo, que Deus, Ele deixou a sua palavra, e ela é testemunho do Filho. Se eu não me engano, João vai escrever que há 3 que dão testemunho do céu e da terra: o Pai, a palavra e o Espírito. Então o Filho e a palavra são um. Amém? Eu preciso conhecer o Senhor do jeito do Senhor. Glória a Deus. Amém. Como nós falamos aqui, Deus pode fazer tudo, mas a pergunta não é se Ele pode, a pergunta é se Ele quer. Davi disse: o Senhor está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Isaías 46, verso 10 diz: o meu propósito eu vou cumprir toda a minha vontade. Amém? Por isso o Cristo disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que permaneça a palavra de Isaías 46, 10. Cumpra-se a tua vontade. Amém? Quantos estão dispostos? Amém. Nossa, gente, quantos estão dispostos? Amém. Meu Jesus amado. Glória a Deus. Então não só veja esse ambiente, entre nele. Como diria Marcos, eu irei, como Ruth. Não sabe o que está propondo, não sei o que vai acontecer. Você quer? Eu vou. Vamos junto. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos dar continuidade. Ontem nós falamos sobre 2 movimentos, ou sobre a investida do maligno, fazendo um movimento para nos distrair do movimento do Senhor. Glória a Deus. No movimento do templo, o maligno quer fazer sempre um outro movimento para que o movimento do Senhor seja neutralizado. Ok? Eu quero continuar falando sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 35. A partir do verso 30. Santo, Santo, te adoramos, Senhor. Pai, nós te pedimos, comunica os teus sentimentos, os nossos sentimentos, no nosso espírito,
que haja em nós o mesmo sentimento que houve no teu filho, que nós sejamos movidos por aquilo que o teu filho foi movido, Senhor, a cooperar com a obra do Senhor nessa terra, a cooperar com tudo aquilo que o Senhor está fazendo, a tudo aquilo que está proposto a nós fazer no Senhor e para o Senhor. Pai, nós queremos viver no Senhor e nos mover no Senhor. Em nome de Jesus, arranca de nós toda a expectativa, Senhor, que foi construída, Senhor, pelo príncipe deste mundo. Em nome de Jesus, leva-nos à liberdade, Senhor, para não engessarmos, para não programarmos mais naquilo que nós desejamos, naquilo que os nossos desejos que foram construídos numa raiz errada, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te servir do seu jeito, Senhor. Nós queremos te servir segundo a tua voz, vontade, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Êxodo capítulo 35, a partir do verso 30. Diz assim: Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento, de conhecimento em todo artifício, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, ou para encaixar, e entalhar madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, meu Deus, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador, a do gravador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazer. Amém? Até aqui, esse texto é tremendo. Ontem nós falamos sobre João 15, o Senhor dizendo: sem mim nada podeis fazer. Eu acredito que essa mensagem, ela não começa em João. Na verdade, se a gente for ler a Bíblia, a gente vai perceber que ela não começa em Gênesis. Ela começa em João, porque Gênesis fala do que foi feito, mas João fala de quem fez. Não é isso? Gênesis está lá escrito assim: no princípio criou Deus. Já leu isso lá? E tal. Mas João já começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o Senhor desde o princípio Ele está comunicando que Ele faz todas as coisas. E quando eu vejo esse texto aqui de Êxodo, nos remetendo justamente ao que Jesus estava direcionando os seus discípulos a não se moverem neles mesmos. Porque a bem da verdade, como nós falamos ontem, se nós quisermos fazer alguma coisa, nós podemos, qualquer coisa. Agora, para fazer para Deus, é só por meio de Deus.
é só do jeito de Deus. Ontem nós falamos sobre, pode haver sacrifício, pode haver movimentos, mas a pergunta não é se está tendo movimento ou se está tendo sacrifício. A pergunta é, o Senhor está recebendo? Quando Isaías começa a profetizar, ele começa a falar justamente sobre isso. Isaías começa a repreender o povo dizendo: ei, escutai aqui, vós príncipes de Sodoma, líderes de Gomorra. Exegeticamente, Sodoma e Gomorra já tinha sido destruído. Quem concorda comigo? Tá. Mas por que ele fala isso? Porque a mentalidade, o conceito, os princípios, os valores de Sodoma ainda estavam impregnados. Ou seja, não viviam debaixo do governo do Senhor, mas sim debaixo do governo do príncipe deste mundo. Eu acho lindo quando Jesus em João 14 ele diz assim: olha, vamos levantar, gente, vamos embora, porque se aproxima aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Está vendo a sacada de Paulo quando ele diz: agora eu já não vivo mais eu, Cristo vive em mim? Porque o príncipe deste mundo, comigo ele ainda consegue alguma coisa, mas em Cristo ele não consegue mais nada. O príncipe deste mundo já não tem nada em mim. Então, sem mim nada podeis fazer. Não se fala só de ter uma vida em santidade, mas de construir para aquele que é santo. Quando Jesus diz: olha, o servo, quando eu vos chamo de servo, é porque eu ainda não revelei o que o meu pai me disse, mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que meu pai tem me falado, eu tenho vos falado também. Então nós descobrimos que o servo pode trabalhar sem saber o que Deus está fazendo. Isso é terrível. Fala para o seu irmão: isso é terrível. Porque quantas coisas a gente foi fazer para Deus que a gente mais matou e machucou pessoas do que de fato a gente consolou, exortou e edificou. Amém? Então, esse texto para mim, eu percebo que é um texto que vai marcar pessoas, que vai levantar pessoas como um memorial, vai se levantar como um memorial dentro de pessoas dizendo: uau, eu não posso me movimentar de qualquer maneira. Existe um plano, existe um desenho, e esse desenho, eu sou aquele que coopera com ele. Ontem nós falamos um pouco sobre isso. Lembra do desenho? Lembra do homem com a brocha na mão? Olha a minha carinha aqui com a brocha de novo. A brocha voltando. A gente não é por maldade, mas já percebeu que a gente, quando vai orar ao Senhor, vai falar com Deus, a gente entra lá no quarto, ou na rua, na chuva, na fazenda, em qualquer lugar, e a gente senta lá e fala: Senhor, aleluia, glória a Deus, e queria dizer, Senhor, e tal, e a gente vai falando, uma hora, e a gente expõe todo um plano lindo para o Senhor. Aí a hora que Ele vai falar do que a gente orou, a gente fala assim: em nome de Jesus, Pai. Peraí, eu vou responder. Eu quero falar para você o que eu penso do seu plano. Porque o que muda a nossa vida não é o quanto a gente ora, é o quanto a gente ouve a resposta do que oramos. Ou é a voz: nem só de pão vive o homem, mas de toda que sai da boca. O Senhor está levantando pessoas aqui, instrumentais. Sabe o que eu vejo? O Senhor tirando da mão de pessoas aqui muitos argumentos e colocando ferramentas pelo Espírito. Mas nós precisamos compreender que a obra, as ferramentas, os instrumentos, eles são para cooperar com a obra do engenheiro mor, daquele que arquitetou todas as coisas antes da fundação do mundo. Amém? E isso vai fazer toda a diferença. Porque nós falamos sobre muitos trabalhos sociais aqui, falamos sobre muitas coisas. Irmãos, comentava isso ontem com o Cristiano, o que eu vi pessoas se perdendo por amor a vidas. Mas sabe o que eu percebi? Que não era amor a vidas, era uma raiz de rejeição, de construir um desenho pessoal
e ser reconhecido através do seu trabalho, e com isso o seu casamento ficando para trás, e com isso a sua família sendo destruída. As bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando alguém fala assim: rapaz, está difícil a obra, mas está difícil a obra, é porque nós estamos fazendo a nossa. Porque a bênção do Senhor, a obra do Senhor, ela enriquece. Amém? E não é por força e nem por violência. Eu creio que o maior esforço que temos que fazer é reconhecer que se nós queremos fazer algo para Ele, do nosso jeito não vai dar. Amém? Às vezes você quer que o teu casamento seja nos moldes do Senhor, mas ainda está no teu parâmetro. O Senhor está dizendo: não, eu tenho um parâmetro para o teu casamento. Você não casou para ser feliz, você casou para mim. O teu casamento precisa comunicar. Eu amo muito falar sobre isso. Hoje nós falávamos sobre casamento. Desde o princípio o Senhor está comunicando. Vou usar um exemplo aqui sobre o casamento. Quando Cristo pisou na terra, Ele casou? Por que não? Se nós voltarmos lá em Gênesis, antes de Adão ganhar uma esposa, o que ele ganhou? Uma missão. Qual era a missão? Fazer? Não, proteger. Protege. Ó, maridão, quer a chave para mudar essa história? Ô glória, Deus construiu um ambiente, construiu um cenário, disse: protege. Não deixa perder o molde. Protege isso. Não deixa perder o padrão. Assim, e põe ele ali. Se a gente não protege o padrão de Deus, você acha que a gente vai proteger a nossa esposa? Se a gente não protege aquilo que o Senhor falou para nós sermos, você acha que nós vamos proteger a esposa? O Senhor está dizendo: se você protege o que é meu, a tua esposa vai ser protegida. Se você protege o que eu te chamei para ser, a tua esposa vai ser protegida. E da mesma forma, a mulher, se você protege a tua posição que eu te dei, o teu marido está protegido. O homem santificado santifica a esposa, disse Paulo. E a mulher santificada santifica o marido. Que salada de fruta que estamos fazendo. Amém? Mas então Adão primeiro ganhou uma missão. E quando ele cumpre a missão, aliás, ele na missão, cumprindo a missão, exercendo a missão do Pai, o que ele ganha? Uma esposa. Cristo, a primeira vez que ele veio, ele casou? Não. Por quê? Porque ele veio cumprir uma missão. E agora? Ele veio buscar quem? Ele veio buscar a esposa. Irmãos, já está tudo pronto. Há uma preocupação no nosso espírito. A pior batalha espiritual que nós estamos vivendo esses dias é uma igreja, Satanás trabalhando para que a igreja seja uma igreja infantilizada e ignorante no quesito conhecimento de Deus. Não conhece o que o Senhor está fazendo. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje: ô Léo, você quer ir para o céu? Ela vai dizer assim: eu quero. Tá, mas aonde é o céu? Não sei. Tá, mas o que faz lá no céu? Ah, não sei. Tá, mas como é lá no céu? Ah, não sei. Mas como é que você quer ir para lá, querido? Ah, tá todo mundo indo? Pronto, quase todo mundo. Entende? Pessoas estão esperando o que não sabem. E muitos têm se frustrado quando começam a perceber que o céu é bem diferente daquilo que a gente imaginou, daquilo que a gente aprendeu, que não há margarina lá no céu. Amém? Tem gente que fala assim: eu estou indo para o céu. E o céu está falando: eu estou indo para a terra. Amém. Amém. Eu preciso conhecer o Senhor da igreja. Por isso que a proposta não é só sair do deserto,
Perceba, falamos isso ontem. Quando Moisés está migrando do deserto, ele levanta 12 espias. Mas quando Josué começa, ele não levanta espias, ele levanta sacerdotes. O número de espias que tinha no deserto, agora com Josué, sacerdote. Agora, entenda uma coisa: com Moisés, primeiro eles receberam um benefício, e depois tiveram que cumprir o que está escrito. Com Josué já começa assim: ei, tenha coragem para cumprir tudo o que está escrito. Tenha coragem para cumprir, não é para o ministério dar certo, coragem para cumprir o que está escrito. Tenha bom ânimo. Com Moisés, para sair debaixo de um governo, primeiro eu recebo o benefício, depois eu vou cumprir o que está escrito. Para sair, benefício me basta. Agora, para entrar, por isso, irmãos, não é só conhecer. Para entrar, agora é diferente. Você quer benefício? Você quer Jericó? Quer? Então cumpre primeiro o que está escrito. Amém? Eu ia até falar sobre passar o Jordão, mas essa mensagem vou guardar para um outro dia. Então estão entendendo? Eu preciso conhecer o que Deus está fazendo. Irmãos, quando nós falamos aqui um pouco sobre o caça-tesouro, sobre o evangelismo profético, onde isso começa a dar impressões, cara, é muito doido. A primeira vez que eu vi isso, eu falei: minha Nossa Senhora. Eu falei: é bruxaria esse negócio. A primeira vez que eu fiz isso foi em outra cidade. Nós estávamos orando, e quando nós estávamos orando, o Senhor falou no meu espírito: Michael. Eu falei: Senhor, agora eu já não sei se é no espírito, na carne, eu não sei. O que eu faço? Vou escrever. Escrevemos. E o outro colocou foninho de ouvido, mulher correndo. O outro colocou pneu. Beleza, na cidade nós procuramos uma firma de pneu. Quando a gente chegou lá na firma de pneu, tem alguém aqui que chama Michael? Aí a mulher disse assim: olha, meu marido. Falei: pelo amor de Deus. Não, e o rapaz viu um Renault Clio preto, do modelo antigo. Estava escrito Renault Clio preto, do modelo antigo. Quando eu vi essa realidade, talvez alguns não estão percebendo, não estão conseguindo discernir. O que eu estou querendo dizer é que nós falamos, tivemos aqui um workshop antes de começar a mensagem, falando sobre isso, sobre essa realidade do evangelismo. Ou seja, o Senhor sabe os que são seus. Os que são seus ainda que não sabem que é dele, entende? E nós estamos dizendo: falar: ô, desperta, rapaz, o Senhor está te chamando, entende? Irmãos, quando nós chegamos nessa fala, nós falamos lá: o Maicon, é meu marido. Aí quando nós viramos assim, ó: mas seu marido está aí? Não, eu vou ligar para ele. A hora que ela está ligando, eu viro assim, encosta um Renault Clio preto. Eu falei: meu Deus do céu, da glória, aleluia. Sabe o que eu comecei a perceber? Isso tudo foi virando Eu falei: meu pai, por que a gente nunca fez assim? A gente saiu metralhando folheto, saiu com 1.500 folhetos no bolso, passava alguém, o pastor não estava vendo, jogava no rio. Eu entreguei tudo, pastor. Aí passava 2, o folheto: quero não. E o Senhor está falando: eu não chamei vocês para entregar folheto, eu chamei vocês para serem cartas vivas. Um dia o Senhor falou isso comigo, eu já comuniquei isso ontem: Pai, me dá mais amor pelos perdidos. E o Senhor falou para mim assim: então deixa eu fazer em você o que eles precisam. Sabe esse orgulho, essa arrogância que você tem? Eu falei: não sei qual. Ele falou: essa aqui. Eu falei: não, isso é arrogância, Senhor. Poxa vida, não sabia que isso era arrogância. É sim. Os seus sentimentos precisam ser substituídos. As suas lágrimas precisam ser substituídas. Agora é lágrimas de propósito, movimentos com propósito. Entende? E eu creio que o Senhor está querendo falar isso conosco. Precisamos. O reino, ele começa a partir da casa. Por
Por isso o Senhor está construindo, edificando a sua morada, a sua casa. Amém? Não adianta nós ganharmos. Conversando com o pastor Fabrício, muito legal. Ele tem uma ideia sobre esse movimento agora que nós falamos aqui, de ONGs e tal, onde as pessoas saem pregando o evangelho e tá. E aí postam, como o Cris disse ontem, mas como você disse, tirando foto de moradores de rua. Não, acho que não foi você. Alguém disse aí, por aí. Não sei nem se foi ontem também. Mas tirando foto de moradores de rua, tá todo mundo ali, morador de rua. E aí põe lá no Face. Na verdade são pessoas, são moradoras de rua, porque a sua casa está uma bagunça, a vida está uma bagunça, não tem prazer de viver o reino dentro do lar, o reino em casa, uma vida prática no Senhor, na sua família, e prefere ficar na rua. A obra virou uma fuga. Não, a obra do Senhor não é fuga, ela começa a partir de nós, e vai, principalmente nós homens. Quando Paulo vai falar com Tito, e fala: Tito, eu te deixei em Creta para que pusesse em ordem todas as coisas. Ele diz assim: olha, e separei homens, presbíteros, que sejam, fala de dele, e depois vai falar que tenham esposa, marido de uma só mulher, que os filhos sejam, ou seja, o reino é a partir de casa. Não existe quem cuida de casa e quem cuida de fora. O reino é a partir de dentro para fora. Amém? E para a gente se envolver com muitos movimentos que não teve precisão no Senhor, que não foram fundamentados no devido tempo, porque não foi fundamentado na palavra, fomos ganhando muita gente aqui fora, moradores de rua. Mas a casa, um dia eu estava num lugar, nós falamos sobre isso, e o Senhor, justamente em Isaías 1, quando Isaías começa a comunicar sobre o que nós falamos agora há pouco, ele vai falar: olha, quem requereu isso das vossas mãos? Isaías vai falar sobre reuniões, Isaías vai falar sobre sacrifícios, Isaías vai falar sobre ofertas. E Deus vai dizer: quem requeriu isso das vossas mãos? Que viesse pisar os meus atos. Ou seja, havia celebrações, reuniões, cultos. A pergunta não era se estava havendo movimento, mas se o Senhor estava se agradando. E nós vamos perceber pelo texto que o Senhor vai dizer assim: olha, eu não suporto mais as vossas reuniões. E Ele vai dizer assim: as vossas festas de lua nova, meu Deus, as vossas reuniões solenes, ou seja, cerimoniais que o Senhor mesmo instituiu. Agora Ele estava dizendo que não era mais dele. As vossas festas, as vossas reuniões, os vossos projetos são seus. O Senhor, um dia eu perguntei: Senhor, por que agora não é mais seu? O Senhor se instituiu, por que agora é nosso? Não, porque perdeu o modelo. Perdeu o modelo. Eu tenho um modelo para fazer. Até Isaías, que estava profetizando uma verdade, estava vivendo uma bagunça que só. Bem, queridos, como bem disse aqui a pastora ontem, falando sobre, é uma verdade prática, não somente falada, é uma verdade que nós estamos vivendo. Amém? De dentro para fora. E o texto vai dizer em Isaías: lavai as vossas mãos, purificai os vossos corações. E assim ele vai dizer: olha, sim, cuidai do órfão, da viúva. Quando Isaías vai falar em Isaías 58, se não me engano, sobre o jejum, de cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro necessitado, ele também fala: tirai o dedo que acusa. Amém? Nós estamos fechados com a verdade nesse dia, irmão. O nosso intuito é saber o que Deus quer, o que Deus não quer. A gente vai saber a hora que a gente souber o que Deus quer. A gente vai saber o que Deus não quer. Só que a gente não precisa se envolver com isso. A gente precisa se envolver com aquilo que Deus quer. Amém?
Eu vou dizer, tem muitas pessoas aqui que já era para Deus estar usando faz tempo, mas por ficar apontando o que o outro ainda não faz. Sabe, às vezes a gente está vendo uma pessoa fazendo algo errado e a gente fala dela, está fazendo errado. E aí Deus olha e pergunta: e você está fazendo o que é certo? Porque talvez eu não faça o que é errado, ok? Mas eu também não faço o que é certo. A mensagem da onde Ele me tirou já não faz mais sentido para alguns de nós aqui, se nós não falarmos aonde Ele nos colocou e para onde Ele está nos levando. Amém? Por isso Paulo vai falar para nós: desenvolver a vossa salvação, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Oséias vai falar sobre isso também. Oséias capítulo 6, verso 6, ele vai dizer: porque misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Lembra que nós falamos ontem? Quem aqui já recebeu um presente que não gostou e doou para a igreja? Recebemos por educação, e o Senhor não quer receber por educação. Sabe o que eu acredito? Sabe o que eu acredito assim de verdade? Que Cristo, Ele é o nosso intermediador pelo Espírito também. E o Espírito Santo e fogo, eu imagino que Ele recebe muita coisa para entregar ao Senhor. Vamos conjecturar um negócio doido assim. Se Ele é fogo, se eu entrego na mão do Espírito, que é fogo, para entregar para o Senhor, se eu coloco madeira, palha, feno, vai chegar até o Senhor? Não. Por isso tem atitudes que a gente está tendo diante de Deus, que Ele fala: Deus, mas eu faço isso, eu faço aquilo, por que ainda não muda a minha vida? Porque você está fazendo do jeito que você acha que é certo, e não do jeito que Deus falou. Quem pode dar glória a Deus? Amém? Então quando o Senhor fala sobre esse texto comigo, de Êxodo capítulo 36, eu fiquei doido, porque a primeira coisa que eu percebo aqui é que a minha habilidade é neutralizada. Quando se trata de construir para o Senhor, a minha habilidade, a minha formação pessoal, porque para construir o que é do Senhor, Ele dá o desenho e Ele capacita com instrumentos, com sabedoria. Ele mesmo faz. O que eu aprendo aqui? Que eu não participo do processo, só Ele. Uau! E eu só me permito Ele usar do meu corpo, da minha vida, para fazer o que Ele quer seja feito. Amém? Então a minha habilidade e a minha opinião nesse lugar não. Quando a mulher foi tomar uma decisão por si só, e ela não se submeteu ao que estava proposto, começou ali então um desencadear. Nós falamos isso ontem, sobre a árvore que estava no meio, ela foi trocada, e nós sabemos que ali é uma tipificação de Cristo. É muito interessante, porque quando o Senhor, Ele cria o homem, Ele fala: olha, Ele governará sobre toda a terra, e em toda a terra Ele pôs um jardim. Uau! E no jardim Ele colocou a árvore da vida. Olha a construção do tabernáculo: o átrio, toda a terra, o jardim, o santo lugar, e a árvore da vida, o santo do santo. A gente tirou o santo do santo e colocou o conhecimento. Hoje existem muitas estratégias para fazer as coisas para Deus. A pergunta não é se está dando certo, a pergunta é se está dando certo diante de Deus. Se Deus está sendo glorificado, se o que estamos fazendo Deus está aprovando. Amém? Glória a Deus. Palavra gostosa de ouvir, né, irmão? Fala, Senhor, muito gostoso. Fala aí, culto gostoso de ouvir. O culto onde você não pode fazer nada, não pode fazer nada. Por isso que o Senhor está nos tirando de uma vida com Cristo na alma. Porque, irmãos, fala a verdade, tem reunião, vou falar bem da verdade aqui. Domingo é a reunião que mais o nosso crivo está lá no alto. A gente
põe a melhor roupa, põe até camisa super. Ah, hoje não é domingo. Mas a gente põe até aquela camisa que a gente ganhou. A gente prepara, as mulheres pegam. Aleluia! E põe aquele perfume, né? O nosso crivo está elevado para a reunião de domingo. E domingo é o dia que menos a gente para discernir o que o Senhor, para saber como o Senhor quer que a gente se reúna. O nosso crivo está muito alto, a nossa alma está lá em cima. A gente ficou o dia inteiro assistindo domingo, legal. Aí a gente quer um culto. Então você não toca aquela música, eu não choro. Oh, by myself. E aí você lembra dos anos 82. Então se não tem choro, então não tem vida. O reino de Deus não vem com aparência visível. Sabe, tem reuniões, irmãos, às vezes você vê neguinho pulando, segurando na caixa, pegando a caixa, jogando a galera, chacarabá. Mas chega na segunda-feira, talvez isso pode estar acontecendo com você direto. É uma outra conferência, é uma outra reunião, é um outro propósito. Mas a sua vida ainda não muda, não é porque você não está tendo oportunidade, é porque você não quer sustentar a medida que o Senhor está propondo. O desenho, você não quer trocar o desenho. Mas Senhor, eu amo esse desenho. Aí o homem da brocha, não o homem de brocha, o homem da brocha está aqui de novo falando: safado, eu quero salvar a tua vida. Esse teu desejo, vou falar a verdade, não levanta a mão. Esses problemas que você tem comumente, você tentou fazer do seu jeito, deu certo? O Senhor está dizendo: deixa eu fazer, cara. Deixa eu fazer do meu jeito. Se submete. Entende? Glória a Deus. Aí, irmãos, uma vez eu estava num lugar, e eu sempre falo disso, e a pessoa até falou: pode falar, não tem problema. Eu estava num lugar, nós estávamos adorando, e no meio da canção, a irmã parou. Quando ela parou todo mundo, ela parou a igreja, parou todo mundo. E falou assim: irmãos, o Espírito colocou uma canção no Espírito aqui, para eu cantar. E só ela cantou: meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. E a igreja toda cantou. Eu falei: irmão, subi. Falei: boa noite, irmãos, a paz, tudo bem? Queria aqui orar por quem está ferido nessa noite. Aí levantou 3 a mão. Não darei de jeito. Levantou 3. Falei: irmãos, então quer dizer que você não estava ferido, você chamou a filha. Ô filha, você está fazendo nada. Vem aqui, ó. Bem aqui. Nós estamos entendendo. Parece que a gente precisa de um ambiente na alma para Deus falar. Não, deixa Deus falar no teu espírito. Sabe, talvez você não vai pular, vai gritar, não vai. Mas se você compreender pelo Espírito, o Espírito falar: é isso que eu quero. E você vai e faz. Não porque você sentiu, mas porque está escrito. Ou porque Ele disse. Aquela realidade vai ser uma realidade na tua vida. E é isso que eu estou dizendo. Não vai precisar pular, jogar a cara. Tudo isso que você quiser fazer para mudar, não tem problema, pode fazer. Está na igreja, o pastor te chama, depois você vai seguir com ele. Mas a verdade é que não adianta pular, cair, cansar. Às vezes a gente vem para a reunião, aquela reunião de fogo, mistério e poder. Meu irmão, você pergunta: como é que foi aquela reunião? Lá no Vona. Rapaz, foi mistério demais. Nós estamos no Rio de Janeiro, né? Irmão, parceiro, foi demais. Foi demais, meu irmão. Caí, levantei, e caí de novo. Tá, mas e aí? O que o senhor falou? Não lembro, cara, tava caído. Tá, mas e aí, cara? Esse papo no WhatsApp que eu acabei de ver no seu celular aqui. Não, cara, isso é um negocinho, você tá ligado, né, irmão? Não, cara, você caiu e continuou caído. Fala o Senhor assim: vinde e voltemos ao Senhor. Porque Ele fez a ferida. Ele sarará. Sabe qual é a ferida hoje?
Ele falando assim, olha, eu não vou pegar o desenho da tua mão não. Entrega aqui. Eu não vou pegar o teu plano não. Entrega aqui. E pega o meu. Nós estamos entendendo. Amém? Pode doer, querido. Mas eu vou falar uma coisa. Dói porque nós fomos doutrinados a vida toda. Eu vou contar a minha experiência. Estava conversando isso com o apóstolo aqui. A minha experiência. Fui doutrinado pelo Espírito, o príncipe deste mundo, que opera nos filhos da desobediência, por 25 anos. Até mais um pouquinho. Eu estava na igreja, mas não entendi, né? E aí Cristo me libertou, compreendi. Mas muitos hábitos foram formados nesse lugar, quando eu era doutrinado, muitas reações. Só que agora, porque eu saí do Egito, não, agora eu estou na igreja, eu fui no culto. Não, querido, você é o sacrifício. Quem que é a ovelha do Senhor? Lembra que nós falamos ontem? Também Iago levantar a mão, né? A ovelha, quando ia cultuar, não voltava viva. E essa é a proposta. Que cada encontro, cada experiência com o Espírito, nós sejamos arrebatados um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Não de reunião em reunião, mas de glória em glória. Quer ver por que a nossa fé precisa transicionar da alma para o Espírito? Um dia eu chego na comunidade e falei assim, irmãos, e aí gente, beleza? Então, aí chega uma mulher chega para mim e fala, poxa pastor, culto não vai começar não, já são 7h20. Eu falei assim, mano, o culto já começou. Ah, mas não tem ninguém tocando? Não tem ninguém cantando? Olha lá o Cláudio, não está tocando ainda aquele safado. Como é que começou? Não começou a reunião, mas o culto começou quando você acordou. Você teve a oportunidade de entoar cânticos, de fazer o que está proposto por Ele, de perdoar o teu pai, de perdoar a tua mãe, de viver em paz com todos, seguindo a santificação. Tá bom, já entendi. Mas o que acontece? Daqui a pouco acaba a reunião. E se nós cultuamos somente na alma, vai acabar também o nosso culto, porque o nosso culto está preso na reunião. O Senhor não quer pessoas que vêm para o templo adorar. O Senhor quer um templo que se reúne adorando, já vem adorando. Entende? O nosso crivo, ele precisa ser desconstruído. E essa é a proposta. Por isso eu tenho feito algumas pegadinhas do tipo assim: quem quer sair daqui nessa noite com a vitória do Senhor? Aí a galera levanta a mão assim, tchê, tchê, tchê. Mas a proposta é a vitória do Senhor. Imagina que está você e o Senhor no ringue, e ele precisa sair com a vitória. A pergunta não muda. Quem nessa noite quer sair com a vitória do Senhor? Se o Senhor, para ele sair vitorioso, alguém tem que perder. E o convite é esse: perder o meu crivo, deixar que o Senhor anule a minha maneira de pensar, para que o cabeça possa pensar por mim e eu obedecer a sua voz. Amém? Glória a Deus. E essa é a proposta do Senhor. Ele está construindo um santuário. Paulo vai falar isso aos atenienses, que o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, não é parede, cimento, a gente já sabe disso. Tá, sabedores disso, aonde ele vai habitar? No seu santuário, a sua igreja. Então eu preciso entender o que é ser casa de Deus. Mateus, não lembro, os irmãos me ajudam, vai dizer: as raposas têm os seus covis, os pardais têm os seus ninhos. O que é um covil para uma raposa? Uma morada,
O que é um ninho para um pardal? Uma casa. Mas o Filho do Homem ainda não tem onde reclinar a sua cabeça. Lucas 9, verso 57, disse o apóstolo, o pastor Cristiano. O Filho do Homem está procurando um corpo para reclinar a sua cabeça. Fala para o seu irmão, se no corpo só há uma cabeça. Cristo. Cristo é o cabeça. Por isso a minha maneira de pensar é dolorosa ouvir isso. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião, quando o Senhor estava me transicionando isso. E o Senhor falou para mim assim, não, o Senhor não, eu estava ministrando. E quando eu estou falando, começou um homem fazer uns movimentos meio assim, e ele batia assim no peito. Eu falava, cruz, credo, dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu tinha que continuar ministrando. Eu falei, não, pai, é demônio, eu vou expulsar esse demônio. Mas a minha compreensão, rapaz, quando eu fui falar com o pastor, o rapaz estava fazendo isso e disse, olha cara, desculpa aí, esqueci de te avisar, o irmão aqui da casa, ele teve um aneurisma, ele teve um acidente vascular cerebral, um AVC, né? E aí o corpo dele se movimenta involuntário com a cabeça, por isso que às vezes causa escândalo. Eu falei, fala de novo isso, por favor, mano. Ele falou assim, ele teve um AVC. Eu falei, fala de novo. Ele, para com isso, cara. Eu falei, não, cara, Deus está falando comigo, cara. Se a igreja se move sem a ordem do cabeça, então ela causa escândalo. Eu te pergunto, nós estamos causando escândalo nesses dias? As pessoas que conhecem, porque as pessoas não sabem quem é de Cristo e quem não é. Mas eu te pergunto, aqueles que se dizem ser de Cristo, existem alguns que estão causando escândalo? Sim ou não? Por quê? Porque estão apegados ao seu desenho, à sua maneira de pensar. E o Senhor está dizendo, não, eu estou construindo um santuário, e eu sei quem é meu, e quem é meu eu habilito, eu dou sabedoria, eu instrumentalizo pelo meu Espírito. Não somente a construir, olha só, mas também para lapidar pedras. Uau! Hora que eu li isso, eu falei, meu Deus! Na hora eu lembrei o que o nosso irmão Pedro disse. E nós, como pedras vivas, edificados, casa espiritual, sabe o que é isso? O que o Senhor está fazendo em mim pode lapidar aquilo que Ele mesmo vai fazer em você. E um vai lapidando o outro, aconselhando um ao outro, e um vai fortalecendo um ao outro. Por isso, eu falei ontem sobre José. Homens e mulheres, sabe, com o mesmo intuito de José, de não se relacionarem. Uma amiga de Jó, oi Flor, tudo bem? Não, a nossa prioridade é proteger o que o Senhor está gerando, o Senhor está construindo. Então, se para isso eu vou deixar de ser teu amigo, cara, só para proteger o que Cristo está construindo, o que o Senhor está construindo dentro de você, eu vou deixar de ser seu amigo, só para ser alguém que protege isso. Porque o intuito não é nos proteger, é proteger o que o Senhor está gerando em nós. Amém. Paulo disse isso, olha, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O nosso relacionamento não é pela alma, o nosso relacionamento é pela construção do santuário. Quando o Senhor disse, olha, ficar em Jerusalém, não era Jerusalém, não que Jerusalém não é relevante, mas era a palavra dele. Olha, ficai sobre a minha palavra, e eu estou dizendo, é Jerusalém, então fica em Jerusalém, até que do alto eu vos comunicarei pelo Espírito, revestirei de poder. Então o que unia eles em Jerusalém, não era Jerusalém, era a palavra. Sabe por que nós estamos desunidos? Sabe por que a gente anda brigado? Porque não conhecemos a palavra, não conhecemos o que está escrito, o que está proposto. A gente vive andando no nosso senso de justiça, a gente aconselha pessoas da nossa sabedoria humana, e muitas estratégias corporativas, empresariais. Não dá. No santuário do Senhor, quem constrói é Ele, quem habilita é Ele. Não existe estratégia humana para fazer as coisas de Deus, somente pelo Espírito de Deus. Oh glória!
Igreja não é empresa. Fala o seu irmão, igreja não é empresa. Não dá para administrar o corpo de Cristo na mesma estratégia empresarial, porque é Ele que habilita. A minha habilidade, seja ela qual for, se não for pelo Espírito, ela não serve. Porque dele, por meio dele e para ele, aí aparece o Tim Maia, aí acabou. Eu gostava de você, mas não dá mais, cara. Esse desenho, fala pro teu irmão, esse desenho, sabe, esse plano que está aí não dá mais, não faz mais sentido. Não faz sentido. Cristo está te chamando a se adequar ao que Ele está propondo, para que você possa cooperar com Ele. Ah, meu irmão, aquele que perder a sua vida por amor de mim ainda nessa terra, 100 vezes. Santo, anular tudo, irmão. Eu creio nisso. É onde nós vamos fortalecer uns aos outros, não nos nossos pré-requisitos, não no nosso senso de justiça. Entende? Presta bem atenção. Olha o que essas novelas, não, você não vê, isso acontece lá no estado de São Paulo, mas a gente está tomando decisões pautadas na novela. Nós falávamos isso lá na comunidade, quando Davi fala sobre aquele que tem prazer na lei do Senhor. Nós deveríamos ler ao contrário. Quem tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, não tem prazer de se assentar na roda do escarnecedor. O Senhor não quer que você fique, imagina, tem ali a roda dos escarnecedores falando da novela, né? Dos escarnecedores, falando do baile funk que aconteceu no YouTube. Aí, estamos ali, o irmão é crente, a irmã é crente, ela está ali do lado, o papo rola ali, ela está aqui. Nós somos do Senhor, não mistura, eu não me misturo. E as pessoas estão ali, mas você viu que a outra matou, que a outra roubou? Aí ela está assim, nossa, nem foi assim. Ou seja, ela não está ali, mas o coração estava assim, ó, pedra sobre pedra. Não, pedra sobre pedra não é da novela, é pedra em favor de pedra, pedra em favor de pedra. Sabe, quando eu me anulo para que Cristo faça em mim, eu estou cooperando para que você seja estimulado a se permitir Cristo fazer em você. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Não é que você não se assente naquela roda. Entenda isso. É quando Ele começar a reinar em você, os sentimentos dEle, a vida dEle, você pode até sentar na roda. Você vai falar, galera, eu até queria continuar aqui, cara, mas eu não tenho nada para cooperar nesse lugar, cara. Eu queria até, não, de verdade, chama uma galera de pai momento e senta o Zeca Pagodinho no meio. Nós vamos falar Isaías 43, Isaías 53, Êxodo capítulo. E o Zeca se for, vai chegar em uma não? Entende? Ele vai sentir. Agora, se eu tenho para, quando o Senhor fala assim, olha, eu vou mandar vocês para a Babilônia, esse é o juízo. Um dia eu me perguntei, Senhor, se o povo estava se corrompendo fora da Babilônia, por que o Senhor mandou eles para lá? Falei, o rapaz está com dificuldade nessa área, o Senhor manda ele justamente para o baile funk. O Senhor falou comigo, não, o juízo para eles foi mostrar para eles o como eles viviam bem lá. Porque muita gente entrou na Babilônia, mas poucos tiveram ousadia para sair, porque o cativeiro da Babilônia agora não era externo, era interno. Olha como é que ele gosta. Olha como é que ele gosta. Ah, como é que ele gosta lá do morro. Olha esse safado lá na laje, ó, observando as coisadas, tomando sol. Eita agora. Deus está entendendo? Não é por força nem por violência. O amor ainda deve ser mais impactante do que o medo. Então o Senhor está dizendo, olha,
eu vou levantar vocês para construir e ainda lapidar pedras. E sabe o que é mais interessante ainda no final do texto aqui? Que ele vai dizer assim, olha, peraí, só um momento. Não, ele é um texto aqui. É que na minha versão está diferente, mas todo o recurso que era trazido para a construção do santuário, eles não usaram para eles. O Senhor deu sabedoria para eles trabalharem com um recurso que os irmãos iam trazendo, entende? Para a construção do santuário. Ageu é o 36:5. É isso que eu queria falar, ó. E falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço. Uau, sabe o que eu aprendo? Para a obra do Senhor não falta dinheiro, mas para cumprir a nossa obra aí falta, e tem que faltar mesmo, porque senão acabar recurso. Esse foi o problema. Por a gente ter muito recurso para fazer a nossa obra, a gente se perdeu para fazer a obra de Deus. A hora que acaba o recurso para a gente fazer as nossas coisas, quer ver? Aquele mês você está apertado, aí o Senhor dá uma fechadinha e você fala: meu Deus, eu preciso orar mais, meu Senhor, meu pastor, meu amigo. Fala comigo, Senhor. O Senhor está tirando, eu estou tirando recurso para parar de investir no teu santuário, para que você possa entender que o recurso que está nas tuas mãos é para construir o meu, não é para gastar com os teus deleites. Tiago vai dizer isso. Uau! Não, porque o Senhor está construindo, não falta recurso. Falta recurso para que nós, isso Ele faz para nos proteger. Quantos estão entendendo? Para nós é até bom que falte, se a gente estiver construindo algo que vai nos atrapalhar de cooperar com Ele, porque isso vai nos proteger agora para construir o que Ele está construindo. Não vai acabar, não vai acabar. Quantas coisas vocês fizeram, cadê Cris? O dinheiro saltou dali, Marcos, pastor apóstolo, foi, faltando aqui, faltando ali. Agora teve coisas que tivemos que parar, teve ou não teve? Teve um monte de coisa que a gente teve que parar. Lembra dos erros que eu falei que a gente cometeu? Teve coisa que a gente teve que parar, porque não tinha recurso. Amém, aleluia. E que bom que a gente parou. Amém, quantos estão entendendo? Porque senão a gente poderia estar investindo em algo. Imagina, o pastor Fabrício falou algo muito interessante. Ele contou uma historinha que um dia um moço, ele foi contratado por um fazendeiro muito rico. E ele disse assim: olha, rapaz, eu estou indo ficar fora do Brasil por muito tempo, ok? Eu não sei, é imprevisto, tá? Mas você vai cuidar aqui da fazenda e eu tenho uma casa aqui para você, dentro da fazenda. Então o caseiro falou: ótimo, demorou, deixa comigo. E ele disse assim: ó, só que é o seguinte, eu tenho uma conta lá no Santana. Não pode. Eu tenho uma conta lá no banco, e tem um amigo meu lá, que só falar que é no meu nome, que ele libera. Ok? Ok. E nisso o rapaz foi, e o dono da e o caseiro ficou. Quando o dono da fazenda voltou, falou: cadê minha fazenda? Porque o mato já tinha. Mas quando ele olhou a casa do caseiro, viu uma Hilux na garagem parada. Ele falou assim: epa. Aí ele falou: rapaz, os animais, tudo morto, não tinha mais bicho, a casa caiu nos pedaços, teia de areia, mas a casa dele, uma TV de LED 4K, ele sentado numa poltrona Charlie Sims, tá bom, exagerei, ele sentado e tal, a Hilux parado, os filhos tudo com minibook e tal. E ele disse: rapaz, poxa, eu deixei você aqui para cuidar da fazenda, você cuidou mais da sua casa do que da minha? Falei: mas você falou para ela pegar no seu nome. Eu falei: falei para você pegar no meu nome, mas era para fazer para mim, não para você. Seu nome de Jesus. Mas quem vai me separar da outra para ficar comigo?
Não, gente. Senhor, em nome de Jesus, em nome, será que o que a gente pede no nome dele é para nós ou é para ele? Nós estamos entendendo? Para a construção, interessante é que os homens, quando pegavam os recursos, o texto é tão lindo, ele diz assim, verso 6: e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que precisa ou do que basta, porque quando é a construção do Senhor, o Espírito motiva voluntariamente. Eu não preciso ficar fazendo uma reunião, eu quero chamar aqui 500 valentes. Não, cara, o Espírito falou, eu não preciso falar nada. E quando eu pego um recurso para o santuário, eu fico imaginando, eu acredito que até no texto vai dizer: e mandou Moisés, verso 6, que proclamasse a todo Israel dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada no santuário. Chega a gente ofertar, cara, imagina isso, culto, uma reunião, hoje a gente para de ofertar, não vai fazer oferta hoje não. Você acha que é só dar dinheiro na igreja? Não quer dinheiro não, está lotado lá, cheio de dinheiro lá, gente. Poxa, não precisa. Mas eu acho que nós deveríamos entrar nesse lugar, que às vezes é tanto recurso que está entrando e a gente está fazendo um monte de salada de fruta que Deus mandou fazer. Quando o escritor de Hebreus, no capítulo 13, ele fala: olha, pensai no enfermo, nos que estão nos hospitais, como se você estivesse lá, e pensai também nos presos, como se você estivesse preso, e contentai-vos com o que tem. Ele está dizendo: olha, mantenha a sua vida na medida que não vai arrancar um clamor pelo perdido. Mantenha a tua vida na medida que não vai fazer você querer montar um desenho pessoal. Vocês estão entendendo? Quando nós lemos Daniel capítulo 5, para a gente vai acabar, a Bíblia vai dizer que Belsazar, ele vai dar uma festa. Nabucodonosor morre e Belsazar assume o trono. Ele vai dar uma festa. E nessa festa ele vai usar dos utensílios do Senhor para dar uma festa particular, para construir o seu desenho. E ele começa a embriagar muitas pessoas que ficam envolvidas com idolatria, em obras de ouro, prata. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E nesse lugar, no meio dessa festa, tocando aquela música, aparece um dedo. Aí no rádio soa até assim: que dedo foi esse? Que dedo foi esse? Aí o rei já fica apavorado e fala: que é isso? O que é isso? É o senhor escrevendo na parede assim, ó: Serol. Serol. Acabou o teu desenho, eu estou acabando com a tua festa, cara. Eu estou acabando, o Senhor está fazendo isso no Brasil, o Senhor está fazendo isso no Rio de Janeiro. Eu profetizo isso no Rio de Janeiro, nas regiões celestiais, que toda festa particular, que usando dos utensílios do Senhor estão fazendo, vai ser, a mão do Senhor vai aparecer. O que é isso, cara? E o temor vai ser tão grande. A Bíblia diz que o rei começou a tremer. Aí ele começou a chamar: vem cá, você é formado em teologia, vem pra cá. E vem você, vem pra cá você também. Não estou nada contra estudo, ok? Mas se não tem a vida do Espírito pela Escritura, não. Vem cá, você é formado em quê? Não, eu trabalho lá, eu tenho... Você sabe onde está escrito aqui? Não sei. E você? Também não sei. Mas você tem um monte de diploma? Tem, mas eu não sei o que está escrito ali. Você vai morrer. Aí chega o que nós acreditamos ser vó ou mãe de Belsazar e diz para ele: calma, na época do teu pai teve um homem, cara, Daniel, nele habitava o Espírito. Esse interpretou, sim, nós já se conhecemos. E o rei fala para ele: se você interpretar, eu vou te dar 3 coisas. Primeiro,
uma cadeia de ouro no pescoço. Segundo, eu vou te dar vestes reais. E terceiro, você será terceiro no reino. Fique os teus presentes para ti. Sabe o que eu acredito? Eu acredito. Ninguém vai comprar o que eu vou falar. A minha voz já tem dono. Pode ser com ouro, pode ser o que for. Eu não estou aqui para falar por dinheiro. Eu vou falar. Não precisa. Segundo, eu tenho uma veste preparada para mim. Veste de justiça, de linho fino. Está sendo tecida nas regiões celestiais. Terceiro, não preciso ser terceiro nesse reino, porque eu sou o rei do reino. Eu sou o rei do reino. Eu já tenho um reino preparado. Mas eu vou orar. O meu Deus vai me falar um texto. Coloca de pé.